Oi, gente, então vamos concluir. O celular descarregou, amadorismo mesmo, mas não prestei atenção nisso. Mas é isso, vamos concluir aqui o raciocínio. Vocês conseguiram entender? Ficou claro para vocês sobre a relação do jubileu do fim dos tempos, sobre a fala de Deus lá no princípio, em Gênesis, dos 120 anos, o que é que significa esses 120 anos, né? A gente viu que aponta para os 6.000 anos, a gente viu que esse tempo está muito perto, que a gente está dentro do último jubileu. Então, eu concluo aqui esse raciocínio com você, que o tempo, as estações, né, estão próximos, a gente compreende já tudo isso aqui e que tá tudo às portas, tá bom? E a gente sabe, a gente conclui também que o dia e a hora não tem como a gente saber, né? Não tem como a gente datar. Ah, vai ser dia 18 na data tal. Não, gente, não tem como, tá bom? Não tem como isso. O próprio Cristo falou a respeito disso. Mas os tempos a gente viu que dá para saber, as estações também, e que tá muito perto. Isso é o principal, tá bom? A gente entender não é mentira. Quando o crente tá falando com você, Jesus está voltando mesmo, mas ele não quer de jeito nenhum destruir os teus sonhos, tá bom? Ele quer salvar a tua vida, a tua casa, a tua família. É sobre salvação, gente. É sobre libertação, tá bom? E falando em libertação, eu disse que ia falar sobre duas realidades, física e espiritual. E a física eu já falei para vocês aqui, tá bom? Sobre esse tempo do jubileu, sobre essa redenção, sobre essa libertação total, né? Sobre a segunda vinda de Cristo. Mas houve também um cumprimento na primeira vinda de Cristo, sobre uma redenção, sobre uma libertação. E essa libertação hoje, gente, envolve um mundo espiritual. Então vamos entrar nessa realidade espiritual. Eu vou ler para vocês lá Lucas, tá bom? Capítulo 4, versículo 15, que diz assim. Versículo 16, e diz assim: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Isso tudo aqui é Jesus, tá bom? E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Isso aqui é uma fala de Jesus. Ele entra na sinagoga, ele abre ali o livro e ele lê a fala do profeta Isaías. O profeta Isaías, que é um profeta messiânico, que ele anuncia ali 700 anos antes de Cristo, a vinda de Cristo, tá bom? Então, ele lê, ele está dizendo, hoje se cumpriu. E ele diz aqui, e cerrando o livro, e tornando-se dar ao ministro, assentou-se os olhos de todos nas sinagogas. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele, né? Fixos nele. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então existe uma realidade que se cumpriu na primeira vinda de Cristo. Ou seja, existe um jubileu que se cumpriu na primeira vinda de Cristo, que é esse que se refere à esfera espiritual. E ele diz, eu vim para quê? Para proclamar liberdade aos cativos. Cativo na mente, cativo na alma, cativo em suas emoções. E aí ele diz assim, restauração da vista aos cegos. Ele veio para curar fisicamente,
os cegos, os surdos, os mudos, mas também espiritualmente, aqueles que estavam entretecidos, né, pela cegueira mesmo, não uma cegueira física, mas uma cegueira espiritual. Pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então hoje, no dia de hoje, qual é a realidade? Qual é o jubileu que a gente vive? O jubileu espiritual. Uma realidade que já se cumpriu e que a gente pode tomar posse dela. A gente pode tomar posse dessa realidade onde o Senhor, Ele liberta a gente. E Ele diz assim, olha, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E em seguida, né, em outro versículo, ele diz, em outro capítulo, ele diz, né, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre, mas ele também diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade é a pessoa de Cristo Jesus. Todas as vezes que a gente se aproxima da pessoa de Cristo, todas as vezes que a gente entra em uma intimidade com Cristo, se permite se relacionar com Cristo, a gente passa por um processo de libertação, tá bom? E então é isso, gente. É essa esfera espiritual que a gente vive. É esse jubileu que a gente já pode tomar posse, tá bom? É esse jubileu que a gente já pode viver aqui na terra, essa liberdade que o Senhor já conquistou pra gente na cruz, quando Ele disse assim, está consumado, está feito, né? Aquilo que tinha que se cumprir acerca dele, Ele obedeceu em todas as coisas. E a gente vai ver na vida das pessoas que tiveram um encontro com Ele, e é interessante vocês lerem, vocês que não têm uma intimidade com as escrituras, vocês que nunca leram as escrituras, se dediquem a isso, dediquem a sua vida, sabe? A cada dia de vocês, a ler, comece pelos evangelhos, comece pelos livros ali, né, de Mateus, de Lucas, de João, comece por eles, sabe? O Senhor, vocês vão ver que teve homens e mulheres que tiveram encontros libertadores com Cristo, encontros que mudaram uma história, às vezes até uma história de uma cidade ali. Então a gente vai ver coisas assim sobrenaturais. A gente vai ver como a luz realmente adentrou o mundo ali, como Cristo ele foi luz mesmo. E a gente precisa conhecer Cristo, né? A gente não tem, gente, como a gente viver um evangelho se a gente não tem intimidade com as escrituras, se a gente não tem intimidade com a pessoa de Cristo, tá bom? A gente precisa estar neste lugar. A gente precisa viver este lugar onde a gente é liberto de tantas questões, a gente é curado de tantas questões, porque de fato a gente precisa ser liberto, curado, cada dia após dia, tá bom? E foi para a liberdade, é para a liberdade que ele tem nos chamado. Ele diz que nós não somos mais escravos, mas livres em Cristo Jesus. E que liberdade é essa? Que liberdade é essa que o Senhor tem para nós? É uma liberdade assim que eu almejo, gente, de verdade. Eu ainda não alcancei esse lugar, tá bom? Eu estou aqui como uma pessoa que está no caminho, tá bom? Sendo renovada na minha mente. E eu preciso viver realmente. É uma coisa que eu anseio na minha vida. E eu espero que vocês vivam isso. É essa liberdade realmente em Cristo Jesus. É algo que Ele já conquistou pra gente. Isso a gente já pode ter aqui no dia de hoje, tá bom? Então é isso. Estude os evangelhos, você vai ver nos encontros, né, das pessoas que tiveram encontro com Jesus, como é que foi isso, a mulher do fluxo de sangue, a mulher samaritana, o endemoniado gadareno, o cego Bartimeu. Então vocês vão ver que Jesus ele veio justamente para tudo isso aqui que ele falou.
e que a gente possa pôr em prática na nossa vida, que a gente possa pedir direcionamento do Senhor para viver neste lugar, para contemplar tudo isso que Ele já conquistou para a gente, porque nós somos filhos agora, né? Nós fomos enxertados na videira, nós não somos mais ramos assim à parte, nós somos enxertados, tá bom? E que vocês possam crescer nesse lugar, não tenha medo, realmente, não tenha medo de se aproximar, de ler a Bíblia. Se vocês tiverem dificuldade, gente, vocês pesquisam, tem muita coisa hoje na internet, tem muitas vozes legais. Muitas vozes legais não, tem muitas vozes excelentes, muitas pessoas boas, excelentes, aí tem muitos estudos, tem muita coisa legal na internet. Vocês podem até falar comigo também, eu não sou expert nem nada, mas posso dar uma direção, algo assim. Mas se aproximem realmente da palavra de Deus. E isso é uma coisa para vocês e para mim também, porque eu do lado de cá existem falhas também, tá bom? Não pinto perfeição nenhuma, mas é isso, que a gente possa viver esse lugar do jubileu que já se cumpriu, que se cumpriu na vinda de Cristo, que a gente pode tomar posse, tá bom? E que cada um de nós, como pessoas, como casa, como família, venha tomar posse, tá bom? Então fiquem com Deus, que seus olhos abram, tá bom? E que todo engano, que toda mentira seja desfeita, em nome de Jesus. Tchau, tchau.